Bom dia, paz e bem. Espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde e rezando pelo fim dessa pandemia. Neste módulo, trataremos sobre a espiritualidade do apostolado da oração, que deixou de ser uma associação, um movimento, e foi elevado ao status de serviço eclesial, transformando-se na rede mundial de oração do Papa. O tema da espiritualidade que veremos nessa etapa de formação vai ser dividido em duas partes. Então, nesse módulo, veremos sobre a espiritualidade do apostolado da oração de um modo geral, em suas diversas dimensões, e no próximo módulo veremos sobre o caminho do coração, que vai ser dividido em cada etapa. Serão 9 formações, que é o itinerário de vida espiritual proposto pelo apostolado da oração, convidando o nosso coração a estar mais perto do coração de Jesus, a fim de configurar-nos com seus sentimentos, desejos e anseios. Antes de falar sobre a espiritualidade da atual rede mundial de oração do Papa, veremos como o tema da espiritualidade se enquadra em uma das dimensões essenciais do ser humano. Na concepção cristã, o ser humano se caracteriza por uma dupla dimensão, corporal e espiritual. Como diz o arcebispo emérito de Porto Alegre, Dom Dadeus Gringues, o ser humano é, ao mesmo tempo, cidadão da terra e do céu. Com essa dupla cidadania, é óbvio que o homem manifeste também um duplo apego e se oriente por uma dupla busca, da terra e do céu. Porém, seria algo simplório imaginar que o corpo pertença à terra e, consequentemente, esteja fadado a diluir-se no seu destino e o espírito se abra ao céu tendendo a eternizar-se. Não. Embora o homem seja o corpo e espírito, contudo, não é nem só corpo, nem só espírito, mas uma pessoa, uma unidade específica, formando um todo que se exprime por uma dimensão corporal e uma dimensão espiritual. Isso significa que as ações, aspirações e necessidades humanas apresentem uma dupla face, corporal e espiritual ao mesmo tempo. Ou seja, no ser humano não existe puramente o corporal, nem puramente o espiritual. Assim posto, as ações que têm uma conotação espiritual irão repercutir também no plano corporal, e aquelas que pertencem à dimensão corporal irão influenciar também as atividades espirituais. Então, o homem sempre age como um todo, em uma só unidade física e espiritual. A dimensão espiritual serve como um apoio para o enfrentamento positivo de uma crise, promovendo e estimulando um estilo de vida saudável, uma visão mais positiva da vida, com ênfase na esperança de dias melhores. É o que ocorre nesse período de pandemia agora. Quem tem uma espiritualidade tem uma capacidade melhor de enfrentar essa situação que vivemos e até mesmo se alegrar na esperança de dias melhores. Entre outras atividades, como o bem-estar, a dimensão espiritual gera uma boa qualidade de vida. Vai englobar tanto a religiosidade quanto a espiritualidade. Embora possam referir-se à religião, contudo, espiritualidade e religiosidade não é a mesma coisa, não são termos semelhantes. Religiosidade está ligada à religião, refere-se a um corpo de crenças, a doutrinas, a dogmas, à prática ritual e litúrgica. E a espiritualidade se liga diretamente à subjetividade. Refere-se a questões sobre o significado da vida, quem sou, de onde venho, para onde vou e da razão de existir nesse mundo. Vai relacionar-se a valores pessoais adquiridos ali no seio da família. Sobre o que vem a ser a espiritualidade, nós temos que o ser humano naturalmente anseia por Deus e com ele busca estabelecer uma relação plena. No âmbito do cristianismo, essa relação implica em dar uma resposta a um Deus que nutre um profundo amor pelo ser humano, capaz de dar seu próprio filho em benefício da sua salvação. Tal resposta implica em conformar seu próprio agir ao agir de seu filho Jesus, assumindo um estilo de vida em conformidade com seus preceitos e ensinamentos, conforme consta no Evangelho. Isto é o que se entende por espiritualidade enquanto dimensão do ser humano. Então, a espiritualidade é a forma com que o indivíduo responde ao profundo amor que Deus tem por ele. Se é correto afirmar que toda religião implica a existência da espiritualidade, contudo, nem toda pessoa que se diz religiosa tem uma espiritualidade. Dito de outro modo,
A profundidade da religião de uma pessoa se expressa em práticas religiosas públicas ou privadas. Contudo, isso não serve para definir se uma pessoa é essencialmente religiosa. O que define a centralidade da religião na vida de uma pessoa envolve duas dimensões, conforme aponta o psicólogo norte-americano Gordon Allport. Em seus estudos sobre a personalidade humana, sobretudo na sua relação com a dimensão moral, estabeleceu a seguinte classificação para a orientação religiosa, dividindo a religiosidade em dois tipos. Ele vai falar em religiosidade intrínseca, que é uma religiosidade madura, autêntica, e está relacionada à dimensão subjetiva e afetiva da pessoa, em que o indivíduo possui uma fé bem amadurecida, procurando viver plenamente sua religiosidade de acordo com os princípios doutrinários em que acredita, harmonizando suas necessidades e interesses às suas crenças, as quais esforça-se por interiorizá-las, apresentando um relacionamento saudável com sua religião, encontrando nela o motivador para suas atitudes, a qual atribui significado para a sua vida. Então, nesse tipo de religiosidade, procura-se viver para servir a Deus. No que se refere à religiosidade extrínseca, o indivíduo faz uso da religião apenas como um meio racional para atingir outros fins, usufruindo de benefícios exteriores como conforto, status, segurança, poder e ganho de benefícios materiais. Então, sua volta para Deus se dá, portanto, por interesses mundanos. Vive uma fé apenas na aparência, sem compromisso com a vida, pois não se desapega do egoísmo. Então, na religiosidade extrínseca, procura-se viver para ser servido por Deus. Se na religiosidade intrínseca você procura viver para servir a Deus, nessa religiosidade extrínseca, procura-se viver para ser servido por Deus. Então, como é só na religiosidade intrínseca que a pessoa de fato vive para Deus, é nela que se enquadrará a espiritualidade e que nos permite a falar de uma espiritualidade do apostolado da oração. Portanto, então nós temos essas duas formas aí da atividade religiosa, né? Uma superficial, daquelas pessoas que vão ali para a igreja, participam e tudo, mas sem qualquer compromisso com a fé, e outras que têm uma religiosidade intrínseca, ou seja, que vive a religião em profundidade. E é nesse tipo de religiosidade que vai se enquadrar a espiritualidade a que nós estamos nos referindo, como uma dimensão ali espiritual do ser humano. De acordo com o teólogo franciscano, o Frei Clodovis Boff, a espiritualidade cristã originária é essencialmente cristocêntrica. A pessoa de Cristo é a essência do cristianismo, vai dizer aquele autor. É também pneumatológica, ou seja, o Espírito completa e consuma a obra de Cristo na própria pessoa. E é, por fim, trinitária, porque Cristo exige e age em união com toda a Trindade. Então, nós temos aí essa dimensão da espiritualidade cristã, que ela se dá de forma trinitária. E nós temos, desde o início dessa espiritualidade originária, que brotam outras espiritualidades, de forma que temos uma espiritualidade segundo São João, outra espiritualidade segundo Pedro, outra segundo Paulo. No decorrer da história também vão surgir outras espiritualidades, de forma que nós temos aí uma espiritualidade beneditina, uma espiritualidade franciscana, uma espiritualidade carmelita, temos uma espiritualidade inaciana, onde se origina a espiritualidade do apostolado da oração. E o apóstolo Paulo vai dizer: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui nós temos, de uma forma bastante assim expressiva, o significado da espiritualidade, né? Ou seja, estou crucificado com Cristo, passo pelas mesmas dores, né? Completo na minha vida aquilo que faltou ao sofrimento de Cristo, né? E vivo como se Cristo vivesse em mim. Então nós temos que existe uma espiritualidade originária, ou seja, uma espiritualidade bíblica, da qual brota uma espiritualidade franciscana, beneditina, inaciana, e também uma espiritualidade do coração de Jesus, que é a essência da espiritualidade do apostolado da oração.
Portanto, a Rede Mundial de Oração do Papa oferece àqueles que querem ingressar na rede uma busca de crescimento na espiritualidade do coração de Jesus. O que dá vitalidade à espiritualidade do apostolado da oração, a atual Rede Mundial de Oração do Papa, é um conjunto formado aí pela oração, a vida sacramental e o diálogo com o Pai, de onde retira sua força, vitalidade e perseverança. Trata-se de uma chama que arde e não se extingue, porque se alimenta na luz que é Cristo, o Salvador, que se edifica através do oferecimento diário, numa dimensão oblativa, através da vivência eucarística, ou seja, na missa, numa dimensão eucarística, através do coração de Jesus, numa dimensão cristológica, através da devoção a Maria Santíssima, numa dimensão mariana, e também através do Espírito Santo numa dimensão pneumatológica, como não poderia deixar de ser, devido à necessidade ali de um vínculo com a igreja, nós temos aí toda essa espiritualidade aí em sintonia com o Papa, o chefe da igreja, representante vivo de Cristo na terra, numa dimensão eclesiológica. Então, esses são 6 pilares ou dimensões sobre os quais se edifica a espiritualidade do apostolado da oração, responsável pela formação de seu carisma e que foi herdado ali pela Rede Mundial de Oração do Papa. O primeiro pilar de sustentação da espiritualidade da Rede Mundial de Oração do Papa é o oferecimento do dia. Qual que é o sentido da espiritualidade nesse momento de oração? Como diz o padre Rock Schneider, o sentido da espiritualidade está em fazer que a mínima tarefa se torna grande e se faz redentora quando ofertada ao Pai no altar do dia a dia e realizada com amor. Sobre a dimensão oblativa da oração, nós temos que a oração jamais deve resultar em petição supérflua. Ficar ali pedindo a Deus por coisas supérfluas que a gente, pelo nosso próprio esforço, podemos realizar. Como se Deus fosse um serviçal qualquer. Não. Como nos ensina o Papa Francisco, a oração não é um negócio. Jamais pode ser um ato de troca, com um Deus servil, mas um dom de fé e amor, um ato de piedade, de confiança, de entregar tudo a Deus para que Ele cuide. Então, a dimensão oblativa da oração nos coloca na condição não de pedir, mas de oferecer a Deus, de entregar em suas mãos, de confiar aos seus cuidados. Este é o sentido da oração no oferecimento do dia e não outro. E quanto maior for a oferta que fizermos a Deus, mais profunda e íntima será a nossa oração. Então nós devemos fazer do nosso oferecimento do dia uma oferenda sagrada. O oferecimento diário é uma oportunidade de se comprometer perante Deus, de unir-se a Ele, configurando a vida conforme o coração de seu Filho Jesus. Então, fazer de tudo no dia essa oferenda sagrada a Deus. E fazer tudo isso, esse oferecimento do dia, com uma atitude de entrega, como exige a própria dimensão oblativa da oração, no oferecimento do dia. Então, devemos estar ali nesse primeiro momento de oração com essa atitude de entrega, como exige a própria dimensão oblativa da oração. No oferecimento do dia, cada um se oferece a si próprio por Cristo a Deus, depositando em suas mãos todas as orações, as ações, os trabalhos, sofrimentos e alegrias, pelas necessidades da igreja e pela salvação do mundo inteiro, nos propondo a fazer de nossa vida uma entrega total a Deus, com generosidade, sempre em atitude de louvor, de ação de graças e reparação. A redenção da humanidade, que aconteceu no Calvário, de um modo inigualável que não se verifica em nenhuma outra religião, tem sua continuidade na Santa Missa. Nela, Cristo continua a revelar seu amor nos altares do mundo por meio da Eucaristia. Então, o que é a missa? A missa é fonte de espiritualidade do apostolado da oração, por meio da qual nos unimos a Jesus na Eucaristia. Em cada celebração eucarística acontece a ação redentora de Cristo, que atualiza seu holocausto ofertório ao Pai. De acordo com o padre Rock Schneider, a Eucaristia é nossa carteira de identidade, assinada por Cristo na sala do cenáculo, onde a primeira Santa Missa foi celebrada por ele. Interessante essa identidade, essa carteira de identidade
que nós recebemos aí das mãos de Jesus. Então, seguindo a recomendação do Vaticano II, é dever de todos os associados da Rede Mundial de Oração do Papa participar frequentemente do banquete eucarístico, se possível cada dia da semana, recebendo nela o corpo de Cristo, sacramento de piedade, sinal de unidade e de vínculo de caridade. Na missa em que Jesus se oferece ao Pai em sacrifício, tornando-se alimento a ser repartido entre os fiéis, aprendemos também a repartir o que somos, o que temos, partilhando, sobretudo com os mais pobres e os mais necessitados, tudo aquilo que somos e temos. Olha, nada mais salutar para uma pessoa que perdeu o sentido da vida do que ter alguém que se aproxime dela e lembre a ela que existe um Deus, que o seu filho deu a vida para salvar aquela pessoa e que ela é muito preciosa para Jesus. Isso traz um grande conforto para a pessoa. Não basta não só pelo fato de alguém ter dispensado ali um minuto, um momento da sua atenção para aquela pessoa, mas também a mensagem que você possa levar para aquela pessoa, que pode devolver a esperança no coração dela e ela vencer as dificuldades e superar o vazio existencial no qual ela se encontra mergulhada. Embora tenha recebido um grande impulso em sua propagação pelo mundo, pelas mãos de Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é uma antiga prática religiosa que tem suas raízes aos pés da cruz, permanecendo na alma do povo por 20 séculos, tendo, portanto, a idade da Igreja. Então nós temos que essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, ela vai surgir no momento em que aquele soldado perfura o lado de Cristo, atingindo o seu coração. Dali vai nascer, vai brotar essa devoção ao seu Sagrado Coração. Então coube a Santa Margarida apenas a missão de dar-lhe um impulso e difusão universal, após adaptá-la às necessidades da Igreja na modernidade, fixando as suas práticas de piedade mais adequadas ao novo contexto da época. Então hoje Jesus se torna a grande resposta ao vazio existencial em nossa sociedade, a falta de sentido da vida, resposta ao sentido da vida, às angústias e interrogações existenciais, à sede de paz, de segurança e de infinito que as pessoas sentem. Então, no que confere uma grande originalidade ao cristianismo, sendo a única religião que possa oferecê-lo ao mundo de hoje, num contexto de injustiça, indiferença, violência, de ódio, o coração de Jesus é o tesouro do perdão e a luz da esperança que brota do lado esquerdo do seu coração. Conforme nos ensina a Igreja, o coração de Jesus é símbolo do seu amor, o qual somos convidados a reverenciar. É a revelação em plenitude do mistério salvífico de Deus, que se inclina, compassivo, para a humanidade, evidenciando seu profundo amor e misericórdia pela pessoa humana. Portanto, o coração de Cristo é fonte onde brota a salvação e a misericórdia de Deus por nós. E a autêntica espiritualidade vai garantir o equilíbrio entre a fé e a vida, entre a dimensão espiritual e a dimensão prática da vida cotidiana. Fazer com que nós façamos aquilo, colocamos em prática aquilo que oramos. Então nós temos que a autêntica espiritualidade ela vai garantir o equilíbrio entre fé e vida, entre contemplação e engajamento social, entre práticas devocionais próprias da tradição popular, principalmente o catolicismo popular, e as exigências atuais de oração das celebrações litúrgicas. Não sem razão, o apostolado da oração vai empenhar-se com todo ardor para que os seus membros se familiarizem com a prática e com a espiritualidade do culto do coração de Jesus, para que a ele se conformem, imitando o amor de Cristo aos irmãos e com a caridade difundida em seus corações pelo Espírito Santo, possa retribuir ao amor com que, pelo seu coração humano, Cristo nos amou. Maria, mãe de Jesus, mãe da Igreja e de todos nós, ocupa um lugar especial na espiritualidade do apostolado da oração. Foi ela quem mais próxima esteve de Cristo, não só durante toda a sua breve vida, mas também no alto do Calvário, mergulhando mais que ninguém no oceano de sua misericórdia e de seu amor. Maria é, portanto, aquela que nos precede na fé, conduzindo-nos ao coração de seu Filho Jesus.
Então, para a Rede Mundial de Oração do Papa, Maria é sinal de esperança. Uma espada transpassou o coração de Maria, não só no momento da morte de seu filho na cruz, mas desde o momento em que teve que fugir de Herodes para salvar seu filho. Uma mulher humilde, santa e tão humana, forte na dor e nos desafios, jamais perdeu a esperança, permanecendo ao lado de seu filho até o fim. Então, Maria é sinal de esperança para todos nós em meio ao sofrimento, principalmente nesse momento que nós estamos a viver. E pela proximidade de seu filho no céu, Maria é nossa intercessora, né? Levando até Jesus as preocupações da igreja, as súplicas, as oferendas e as necessidades de todo o povo, ali expressas principalmente aí nas intenções do Papa. E Maria é para seus devotos aquela que nos antecedeu na fé, evangelizadora no silêncio e na abnegação de si mesma, é modelo de serva do Senhor e cooperadora na obra da redenção. Então, Maria é modelo de fé, de serva do Senhor e cooperadora na obra da redenção, ao responder plenamente ao apelo de Deus, sem colocar obstáculos à graça divina. Ela vai nos ensinar a nos dedicar ao reino de Deus, sendo, portanto, um modelo acabado de serviço, de virtude e de perfeição. Daí sua importância para a espiritualidade do apostolado da oração. É uma espiritualidade de oração e de serviço. Então, Maria tornou-se famosa no mundo inteiro, sendo objeto de devoção, até mesmo no islamismo, por ser aquela que deu sim a Deus. A ela, os associados do apostolado da oração consagram as vidas ao seu coração. Aqui lembramos o que disse o Papa João Paulo II. Cristão que não é mariano, nem é cristão. Então, os associados são chamados a dedicar a ela, além de outros atos de piedade, rezar diariamente o terço ou o rosário. Conforme nos ensina a teologia, nas atividades adextras da Trindade, ou seja, as ações no mundo de cada uma das pessoas que formam o único Deus, coube ao Pai criar o mundo, coube ao Filho redimir a humanidade decaída pelo pecado, e ao Espírito Santo, que é o núcleo central, a alma, o ontem, o hoje e o amanhã da igreja e do próprio apostolado da oração, cabe dirigir, vivificar e orientar a igreja em sua caminhada ao longo dos séculos, num Pentecostes ininterrupto. Então, a ação do Espírito Santo na pessoa vai se dar de forma a sustentar a fé, a clarear a inteligência, a aquecer os ideais, a fortalecer as vontades e distribuir os carismas. Os associados do apostolado da oração, como devotos do coração de Jesus, jamais vão se esquecer ali de invocar o Espírito Santo, fonte de paz e sabedoria eterna, luz e verdade sempre. Então, ali no oferecimento do dia, os associados, do apostolado da oração vão pedir a ação do Espírito Santo em cada momento do dia, para a realização concreta dos valores do Evangelho. Ao rezar pelas intenções propostas pelo Papa Francisco para cada mês do ano, os associados ao apostolado da oração evidenciam seu espírito eclesial, em docilidade às orientações do Papa e também dos bispos. Então, movidos pelo agir do Espírito Santo, os fiéis são chamados a dedicar-se docilmente às orientações do Papa e dos bispos, expressando assim um espírito de comunhão eclesial. A fim de que a Igreja possa cumprir sua missão, unindo todos os homens com Cristo e entre si, bem como possa realizar a edificação de seu corpo pelo sacrifício eucarístico, torna-se necessário que todos os associados ao apostolado da oração, à Rede Mundial de Oração do Papa, promovam em si e nos outros a vontade de sentir-se com a Igreja na construção do reino e na difusão do Evangelho. Nesse sentido, os associados devem fazer oferecimento diário pelas intenções que o Sumo Pontífice propõe ao apostolado da oração para cada mês, incluindo, de igual modo, as intenções que os bispos possam pedir na sua região. Por tudo que vimos, nós temos que viver a espiritualidade do apostolado da oração e fazer seu coração ser amado, nos santifica e nos faz setas para a santificação de muitos irmãos que buscam no seu coração caminho de misericórdia. É um trabalho vivo com o coração divino, com responsabilidade e seriedade.
Então, cada um dos associados do apostolado da oração precisa ser no mundo setas indicativas do caminho do coração de Jesus. Um caminho a ser percorrido para encontrar ali, enfim, o aconchego, a paz e o sentido para a vida. Muito obrigado, que Jesus abençoe cada um de vocês. Tenham uma santa e abençoada semana e até o nosso próximo encontro.